Oiê, eu sou a Débora Vieira. E eu sou a Laura Zago. E esse é o Emoções em Movimento Podcast. Oi, queridos ouvintes. Estamos iniciando mais um episódio do podcast Emoções em Movimento. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre um tema que é bem familiar, que é família. Estamos trazendo um filme. E aí, nós trouxemos esse filme justamente para exemplificar melhor o tema. E você quer falar um pouco sobre o filme, Laura? Podemos falar. O filme é o Encanto. É o Encanto ou é Encanto? Encanto. Encanto. Ele é da Disney, né? Uma animação da Disney. E é muito legal, eu adoro esse filme porque ele traz de forma bem simples assim e bem performática ali sobre a família e sobre os papéis que cada um exerce, né? Então, assim, contando de forma geral, o filme ele vai falar sobre a história de uma família, né? Essa família ganhou um poder para proteger a cidade. E aí, cada integrante dessa família tem um dom. E então vai exercer, né, um papel fundamental ali dentro da família e também para a cidade. E aí o filme conta a história de uma menininha dessa família, uma integrante, que ela não recebeu nenhum dom. Então a todo momento do filme ela fica procurando o seu papel dentro da família e da cidade, né? Essa é uma angústia que ela sempre traz. Essa menina, né, que é a personagem principal, ela chama Mirabel e ela vai percebendo que o poder que a família recebeu corre perigo, ele tá acabando, né? Então ela tenta a todo custo salvar essa família e vai descobrindo que tá todo mundo dentro dessa família em sofrimento e esgotado. Ela vai ser responsável por dar voz à família, né? Ela percebeu que talvez algumas tradições precisam ser quebradas para dar espaço a cada um desses indivíduos dentro dessa família. Né? Então ela vai percebendo ali que até a casa, que também entra como um personagem, ela também tá se sentindo esgotada, tá entrando em sofrimento. Então é mais ou menos isso, né, que conta a história do filme. E eu acho muito legal de falar desses poderes, né, que cada um tem, assim, dentro da família. Porque são poderes que são muito... Simbólicos, é essa palavra. Porque, né, tem a Luísa. A Luísa, ela tem um super poder, a super força. Ela é responsável por aguentar tudo. Então, por vezes, a gente vê, né, na família. Sempre tem aquela pessoa que aguenta tudo. Que todo mundo pode contar quando acontece alguma coisa. Que tem essa super força, né? Sim. Aí tem a Isabela é perfeita, né? Então cada passo dela precisa ser muito calculado, precisa ser muito certo. Ela tem o poder de florir, né? Então as flores precisam ser simetricamente perfeitas. Então a gente vai vendo também esses poderes até nas nossas relações familiares, né? Tem uma outra tia que controla o tempo. Então sempre tem alguém com ela ali falando calma, olha, para tudo não virar uma tempestade. Então eles são bem simbólicos assim, esses poderes, né? Sim. E é muito comum, né? Ele traz como poder no filme, como superpoder, mas o quanto que parece que é comum, igual você fez esse paralelo de, olha, sempre tem alguém que é mais temperamental, então precisa de alguém ali do lado, calma, não precisa agir dessa forma. A outra que assume esse papel de eu preciso fazer tudo correto pra dar tudo certo na minha família. E a outra que realmente é super forte. Então eu sou a fortaleza da família, se eu desabar, todo mundo desaba. Se eu não for forte, fulano de tal vai sofrer. E o quanto que isso realmente é muito simbólico, né? E faz esse paralelo com a nossa vida no dia a dia. Os papéis que nós assumimos dentro da família. Eu acho que isso que você falou, né, dos papéis é algo extremamente importante, porque cada um vai exercer exatamente esse papel, só que no filme ele traz também um outro lado de cada papel da família, né, que é as pessoas agirem ali de acordo com o que é imposto de papéis e acabarem entrando em sofrimento, né. Então, quando a Mirabel percebe, né, que a casa tá se rachando, que o poder tá
tá indo embora, ela começa a falar com os integrantes da família. Então, por exemplo, ela vai na Luísa e a Luísa fala, né, que ela suporta o peso de tudo, que ela nunca reclama de nada, que ela carrega as casas nas costas e ela tá muito exausta, né? Ela só precisa de um tempo, mas é a Luísa, ela não pode reclamar de nada. Né? Então, os papéis que também vão gerando esse sofrimento, né? A Isabela também, o ser perfeita, muitas vezes ela deixa de fazer as coisas que ela gostaria de fazer para permanecer nesse papel que a família impôs, né? E quantas vezes na vida a gente não faz isso? Né? Quando a gente age de uma certa forma contrária aos papéis que a gente exerce dentro da família, a gente se vê como errado. Né? Tem alguma coisa acontecendo, não é certo fazer isso. Né? Então faz esse paralelo também. Sim, sim. Eu acho que acaba entrando dentro do que é o esperado da família, né? A primeira coisa que me vem na cabeça quando eu penso em família é muito essa questão de a primeira instituição que a gente faz parte. Porque aí a família é quem nos prepara para o mundo, né? Então o bebê nasce e a única coisa que ele tem é a família. Ele primeiro aprende a se olhar a partir da família, né? Sim. Então eu consigo ver que a gente cresce com os nossos pais, nossos avós, idealizando o nosso futuro. Que eu acho que é muito comum isso. Então os pais idealizam o futuro e aí tudo que foge daquilo é muito errado. E aí eu acho muito legal também que o filme traz... Eu consigo ter duas percepções dentro disso. Então uma, o papel que me foi colocado... Então eu preciso ser perfeita. E o papel que eu me coloco de... A minha família acha que eu preciso ser perfeita. Sempre me colocaram nesse lugar, então eu preciso cumprir isso, porque senão eu vou decepcionar o outro. Porque o filme traz muito isso, tanto na questão da Luísa quanto da Isabela. Então, você mesmo falou, a Luísa fala, eu não posso ser fraca, porque todo mundo precisa de mim. Mas, e ela? Sim. Então, parece que é muito aprendido isso, de todo mundo precisa de mim, então eu não posso ser fraca. Então, me fez pensar muito nisso que você falou, sabe? Esse papel que nós nos colocamos também. Porque tem a parte idealizada da família e a parte que nós nos colocamos. Eu acho que você tocou num ponto muito legal, né? Que é de como a gente também acaba se envolvendo e a gente acaba se colocando em algumas características, né? Então no filme ele traz bastante essa questão quando a gente vai falar do Bruno, né? Que o Bruno são aqueles segredos de família que ninguém fala, que é uma parte que não é tão legal, ninguém fala do Bruno, né? E o discurso do Bruno é exatamente esse. Não adianta eu falar nada, ninguém vai me ouvir, eu sempre vou ser o errado, eu não vou me colocar, então eu prefiro me afastar. Né? O quanto que da gente ouvir isso das pessoas, a gente também acaba internalizando aquilo. Sim. Então não vai adiantar falar nada, né? O Bruno, ele tem o poder das visões, né? Ele enxerga o futuro. Então, por vezes, ele vai enxergar um futuro que não é um futuro legal, né? Inclusive, ele previu que que as pessoas iam perder os poderes. Então... também é esse lugar, né, que eu me coloco também, além do que eu aprendi a ser dentro da família. Sim. Sim, que também acaba sendo um papel, né, dentro dessa família. Que aí toda família tem uma pessoa que tem esse papel, é a famosa ovelha negra. E o peso que é isso, né? O peso de você se sentir assim, e como que dentro da família, igual você trouxe, né, é a primeira... instituição, primeiro vínculo. Então, para a pessoa sair de dentro da família e generalizar isso para outras relações, é muito fácil. Sim. Né? O que acontece? Eu tô sempre errado, então eu vou agir como se eu tivesse que me afastar das pessoas, ou que me desculpar por tudo, ou qualquer outro comportamento que gere disso, né? A família sinônimo de família me vem muito amor, acolhimento, porque eu vejo família como esse papel de, olha, uma criança nasceu, eu vou acolher, eu vou amar e eu vou ensinar ela pro mundo.
E aí o quanto que quando você não é aceito pela tua família, quando você é visto pela tua família como alguém muito ruim, quanto que isso é adoecedor, o quanto que isso faz mal. Quanto que é tipo, pô, eu não sou amado. Porque por causa de um dom. O filme traz isso, não fui eu que escolhi ser assim. Então eu sou assim. Porque normalmente a gente vê a ovelha negra da família sempre quem é diferente, né? Sempre quem quebra regras. Sim, que é o Bruno. Então ele não vê o futuro, mas ele sempre fala o que ninguém quer ouvir. Exato. Então o quanto que isso deve trazer muita angústia e sofrimento, né? O quanto é adoecedor. Sim. E eu acho que tem um outro ponto nisso que você trouxe, que é o quanto como a gente se descola desses papéis que são impostos né, pela família, também tem um sofrimento, também vai ter um impacto. Sim. Né? Se descolar, quebrar regras, agir de forma contrária ao que é esperado dentro da família também vai ter um impacto. Né? No filme eles trazem isso, né? De como as regras são muito rígidas. Olha, para uma família ser perfeita, para uma família ser boa, a gente vai precisar agir dessa forma. Sim. E todo mundo que ousa ir ao contrário disso vai ser uma pessoa ruim, não vai pertencer a essa família, né? Como que essas regras também estão presentes, né? Sim, e você foi falando e me veio muito na cabeça o quanto nos dias de hoje isso também é muito presente. Então a gente vê ali o filme é só uma animação, uma coisa pra criança. Só que se você parar pra pensar, que é o que a gente tá fazendo aqui, ó, analisar o filme, a gente vai conseguir enxergar isso. Então, tudo que era fora dessa regra, quem não cumpria essa regra, era os perturbadores da família, digamos assim. E o quanto que a gente vê isso hoje, o quanto que esse diferente assusta. Então, você foi falando, me veio muito na cabeça, por exemplo, as pessoas da comunidade LGBT. Então, o quanto que a família não aceita por aquela pessoa ser diferente. E aí, o quanto que o comportamento é muito parecido com o que fizeram com o Bruno. Então, olha, nós não falamos, né? Nós não falamos do Bruno. Porque é como se o Bruno fosse o maior pecador do mundo. Então, fez a pior coisa do mundo. E o quanto que tem esse lado rígido no dia a dia, no nosso dia a dia, com tudo que foge da normalidade, do padrão de normalidade de uma família tradicional brasileira. E aí eu acho que dentro disso ainda o filme traz muito... Tem uma cena do filme, que é quando o pequenininho vai receber o dom dele, que assim que ele recebe o dom, eles vão tirar uma foto. E aí eles acabam excluindo a Mirabel da foto. E aí me veio muito essa imagem do filme agora na cabeça falando disso. Porque o quanto que isso acontece também, sabe? Tipo, olha, ela não tem um dom. Como se o dom não faz parte. Não faz parte. Então, não ter o dom tira ela da família. E o quanto que isso é comum, né? Então, essa pessoa é diferente. Então, ela não é meu filho, ela não é o meu irmão, ela não é meu primo. E o quanto que essa exclusão é muito presente no nosso dia a dia. Faz total sentido, assim. Eu não tinha reparado nessa parte da exclusão, mas faz muito sentido com essas regras, né, que são impostas, assim, e o quanto que no filme eles trazem isso de uma forma bem nítida, né? Então, algumas falas de você não pode ser assim, até a avó, né, fala pra Mirabel, nossa, você sempre tá nas confusões, sempre quando dá alguma coisa de errado você tá envolvida, né? E sempre num tom muito de exclusão, assim. E aí, em contrapartida, a gente vai percebendo ao longo do filme que quebrar regras é igual a consertar a casa. Então, foi a partir da Mirabel que quebrou algumas regras, algumas tradições, que ela conseguiu dar voz para as pessoas. Né? Então tem uma cena que ela vai conversar com a Isabela, que é a irmã dela, que é perfeita em tudo, e ela se sente muito angustiada. Ela fala que ela se sente meio presa ali na família, porque tudo é muito calculado, e aí ela se permite fazer um cacto.
né? Que é uma planta toda assimétrica. E ela fala, nossa, isso é muito legal. Então a Mirabel vai ajudando ela a quebrar algumas regras, a colocar cor, a fazer coisas. Então, o quanto que talvez quebrar isso, essas tradições, também seja libertador, também seja dar espaço para nossa individualidade, né? Que algumas vezes a gente vai precisar ser essa pessoa de quebrar regras na família para conseguir se libertar de várias coisas também. Sim. E me fez lembrar de outra coisa também do filme. Eu acho que é no final, uma das últimas partes do filme, que a avó dela falou assim, nossa, eu recebi um milagre e eu esqueci de usar, eu esqueci de pra quem era esse milagre. Porque aí a família foi abençoada com o milagre. E aí ela super valorizou esses dons e esqueceu da família. Então, eu acredito que o intuito do milagre era pra família, pra aquela avó cuidar dos filhos e aí os filhos gerarem os netos. Então era pra unir todo mundo. E aí ela, por ser muito rígida, acabou sufocando isso. Acabou sufocando todo mundo. E eu acho que é legal você trazer isso pra gente puxar um outro ponto também, que é do contexto de vida, né? Sim. Então, no filme vai contar a história dessa avó. Essa avó, falando de forma geral, assim, ela saiu de uma guerra, né? Que eles saíram. Isso. Com 3 filhos pequenos, eles são trigêmeos, né? Esses trigêmeos, então, eles saíram ali do povoado onde eles nasceram para vir fugidos da guerra. No meio desse caminho, o esposo dela acabou morrendo, né, durante um conflito com os soldados, e foi aí que ela recebeu esse poder. Então, imagina essa avó tendo que criar 3 filhos pequenos, sozinha, tendo que construir ali uma nova cidade, porque ela se juntou com mais alguns moradores para construir a cidade, tendo uma responsabilidade ainda que era de ter o poder. Então a família dela tinha um poder, e aí a família foi estruturando a cidade. Então pensa nos pesos e nas responsabilidades que ela teve que exercer também, né? Então o jeito que ela decidiu, que ela teve, né? Acho que nem foi algo decidido, meio que de sobrevivência ali dentro daquele ambiente, foi ser essa pessoa rígida com regras. Então a gente precisa fazer isso, a gente precisa manter essa estrutura, a gente precisa estabelecer essa regra, isso aqui precisa girar. Sim. Né? E o quanto ela foi, ao longo do tempo, ficando cada vez mais rígida com esses padrões, né? Porque devia ser uma responsabilidade absurda ali. E o quanto que não olhar para isso também vai gerando sofrimento pra gente, né? A gente vai enrijecendo não só com as pessoas à nossa volta, mas com a gente também, né? Eu acho que é importante a gente pensar também nesses contextos, né? Todo o movimento dela foi a partir disso, né? Então, quanto que isso é importante, a gente olhar para de onde surgiu tudo isso. Porque eu acho que seria muito responsável a gente vir trazer uma crítica a partir só de todo o resto, né? Não, a gente tem que olhar pro começo. Então o filme também traz isso. Olha, a situação dela ela estava muito vulnerável. E aí a partir dessa vulnerabilidade ela começou a ser rígida. Então eu preciso dar conta de cuidar dos meus filhos. Eu preciso ser a chefe dessa aldeia. E pensando também muito no quanto que perder o marido também colocou ela nesse lugar. Porque ela precisou assumir o papel de mãe e de pai, né? Porque eu fico pensando hoje, na nossa atualidade, o quanto que é difícil para uma mulher cuidar de um filho e fazer o papel de mãe e de pai. Então acho que se a gente jogar no Google agora e buscar... É bem simbólico esse filme, né? Ele é muito atual. Muito. A quantidade de mulheres que criam filhos sem a figura paterna. Mãe solo, né? Sem nenhuma rede de apoio. Sim. E aí hoje a gente vê também uma rigidez em muitas dessas mulheres porque eu preciso dar conta. Eu preciso trazer o alimento para casa. Eu preciso criar o meu filho que ele seja uma boa pessoa. Não seja, sei lá, um menor infrator. Então, o quanto que essa rigidez vem muito dessa história de vida. Sim. E aí, como eu disse, não caberia pra nós só julgar essa pessoa de, olha, ela tá muito errada.
Ela tá sendo muito rígida. Então, parece que tudo isso que aconteceu foi muito voltado de eu quero fazer bem pra minha família. Mas, estou sendo muito rígida. Que aí ela só percebe no final, né? E aí você foi falando e me veio muito também a questão do quanto que ela queria ter o controle. Porque aí me traz muito essa questão da rigidez. Porque na rigidez você prevê tudo. Então, olha, se a Mirabel tá aprontando aqui, talvez ela vai atrapalhar isso daqui. Então, se a Isabela não for perfeita, ela não vai casar com o filho dos Guzmãs, que é um casamento perfeito. Então, quanto que o controle acaba sendo o alicerce dessa rigidez. E faz todo sentido, né? Você trazendo essa leitura, me parece que faz todo sentido com essa figura que ela exerce dentro da família, né? De manter essas regras, de manter essas tradições, para que tudo dê ali certo de acordo com o que ela acredita, né? Que ela vai sendo quase que um guia, assim, de tradições, né? Sim. E as pessoas também vão entrando nesse movimento. E que talvez foi um movimento que ela precisou fazer para sobreviver àquele contexto inicial. Mas que talvez ela não precisasse manter aquilo, né? Trazer essas tradições até chegar onde chegou. Talvez eu acho que o filme deixa muito claro isso, né? Que eles receberam um dom, né? Então esse dom vai sim ajudar, né? Toda a população daquela cidade e até a família. Mas que a gente não pode só nunca exercer um papel só, né? A Luísa, ela tem a super força, ela vai conseguir ajudar em tarefas que exijam isso. Mas ela também tem o direito de descansar, sim, sabe? De não ter aquela super força, de não dar conta de tudo, né? A Isabela tem esse poder de florir, mas talvez ela também possa florir coisas além do convencional, né? A moça do tempo, que eu não lembro o nome dela. A Pepa. Isso. Ela tem uma parte que nela tem o sol radiante, mas tem vezes que a gente vai precisar dessa tempestade também. Sim. Então é a gente assumir e entender que a gente pode ser várias coisas, né? A gente não precisa ficar nesse padrão de rigidez, tentando performar algo que é imposto, né, pra gente, mas que a gente pode se enxergar de diferentes versões. A gente pode, de repente, ser ali uma boa filha de acordo com o que a gente acredita, e às vezes a gente vai ser uma filha rebelde, né, dependendo aí de novo dos nossos padrões, do que a gente acredita. Então é a gente se colocar em vários papéis também, não ficar preso àquele único, né, aquela regra rígida. Sim, sim, e eu acho que isso é muito legal. E aí me fez lembrar do que você também começou a falar, que é que o quanto que isso também é difícil, né? Você sair daquele papel inicial e ir migrando para esses outros papéis. Porque vem muito do que foi aprendido. Então eu aprendi a ser assim, então eu tenho que ser assim até eu morrer. Então o quanto que isso exige também da pessoa, né? Essa consciência de tudo bem eu sair desse lugar. Tudo bem eu assumir outro papel. E vai doer, né? Porque se a gente aprende que a gente precisa sempre dar conta de tudo e a gente se permite em uma coisa ou outra não dar conta, vai vir, né? O que você tá fazendo? Tá errada, você não tá mais se importando com as pessoas. Então vai vir uma série de coisas também, né? Sobre assumir outros papéis. Sim. E é duro, dói, né, a gente explorar outras coisas ali, mas o quanto que também ficar só em um papel, ele traz uma rigidez pra gente, traz um sofrimento, né? Imagina você sempre ter que corresponder às suas expectativas e às dos outros somente sobre aquele papel. Sim. Né? O quanto que é pesado. Então, que a gente pode também pensar em como a gente faz para diluir um pouquinho isso, né? E se perceber. Sim, e eu acho legal que o filme também traz isso. Tem uma cena específica que a Mirabel, ela fala: eu nunca vou ser quem você quer que eu seja, abuela. E eu acho que foi na hora que a casa começou a ruir. Então, quando ela percebeu isso, olha, eu nunca vou conseguir suprir essa expectativa do outro, e essa expectativa, esse lugar que eu estou tentando me colocar,
Porque o filme traz ela o tempo todo tentando ajudar todo mundo, tentando achar o lugar dela naquela família. Porque até então parecia que ela estava muito desconexa com a família dela. Então ela tentou achar o lugar dela, e aí ela trouxe isso: olha, eu nunca vou conseguir ser quem você quer que eu seja. E é isso. Então parece que tomar a consciência disso parece que foi o que fez tudo desmoronar. Então ela rompeu com essas tradições. Então eu acho isso muito legal. Só que o filme traz isso como uma fala de sofrimento. Não traz de uma forma muito leve de, olha, não você e você que se lasque. Não. Traz, olha, isso daqui tá me doendo muito. Porque eu fiz de tudo pra estar nesse lugar que você quis, mas eu não consigo. E eu acho que essa é uma das cenas mais bonitas, assim, que eu achei do filme. Porque é justamente isso que você traz, né? Olha, nunca vou conseguir corresponder às suas expectativas. E aí é como se a casa quebrando, me parece que é o que você trouxe mesmo, né? De muito sofrimento. É como se a gente desmoronasse, como se tudo que a gente acreditasse não existisse. Sim. Né? Quando a gente passa a romper aí esses papéis também. Então, é muito sobre isso, né? Sobre as expectativas, sobre o nosso processo de sofrimento. Eu acho essa última cena, né? Não a última, mas é uma das finais. Ela é uma das mais simbólicas do filme todo, né? Sim. E eu acho muito legal que traz muito esse processo. Porque não é só a casa quebrando. É o momento que ela sai dali da casa e vai pro cantinho dela refletir sobre tudo aquilo. Que o nosso processo é muito isso. Sim. Que é esse processo de estou caminhando pra frente, mas tô dando 2 passos pra trás. Então ela é muito simbólica, porque ela retrata muito bem isso. E outra coisa, acho que a gente já vem trazendo muito isso nos últimos episódios, que também me chama muita atenção, que é o quanto que essa questão de ter uma rede de apoio. Então, hoje nós estamos falando exatamente sobre essa rede de apoio. Porque aí, nesse momento que ela se afasta, a avó dela acaba encontrando ela, o Bruno vai atrás delas. E o filme traz muito isso, a cidade inteira procurando ela. Então, por mais que tá tudo desabando, por mais que você não esteja nesse papel, estamos aqui por você. Sim. E quando ela entende que ela não vai corresponder às expectativas da avó, é quando ela encontra o dom dela, né? Que esse é o dom de juntar a família, de reestruturar, né? Foi ela que, de certa forma, deu voz para todo mundo ali dentro. Sim. Então, a partir do momento que ela se distanciou dessas expectativas, foi quando ela conseguiu achar o lugar dela dentro da família também. Sim. E eu acho que o filme traz muito isso, né? Todo mundo que, quando recebe um dom, eles encaixam a fechadura numa porta simbólica e abre aquela porta. E aí o filme traz muito isso, né? A cena final é exatamente essa. Ela abrindo a porta da casa. Ela colocando a maçaneta. Então eu me achei. Eu descobri qual é o meu dom. Eu descobri qual é a minha parte dentro dessa família. Quanto que isso é muito legal. Pelo menos pra mim. Tô até arrepiada. Eu amo esse filme. Esse filme é demais. Muito lindo. Outra coisa que acho que a gente podia falar é sobre a casa. Sim. Né? Porque a casa, ela vem como um personagem também dessa família. O que você achou de mais interessante, assim, nessa composição? Eu achei muito legal essa questão da casa ter vida. Porque eu acho que isso me levou muito à minha infância. Ver essa casa tendo vida. Porque aí, eu quando criança, parecia que a minha casa tinha vida, sabe? O quanto que a casa é esse ambiente de acolher. Parece que a casa te ajuda em tudo. Então, o quanto que a casa traz isso de estou aqui. Então, eu acho que pelo menos pra mim, quando eu penso em casa, me vem muito a questão de fortaleza. Um ambiente seguro, um ambiente acolhedor, um ambiente que é como se fosse uma extensão de mim. E aí eu vejo essa casa eu vejo dessa forma, sabe? E o que vem pra você quando você vê essa casa e tudo isso? Eu acho que vem também isso, né? Eu achei legal a forma, justamente isso, como a casa vai ajudando todas as pessoas que moram nela. Sim. Né? Então ela chama Casita. Então, Casita, me ajuda a fazer isso. E daí a casa ajuda. Casita, vamos fazer isso. E aí a casa faz.
Mas, de certa forma, como ela também respeita algumas regras ali. Então, por exemplo, o Bruno, ele fica na parte de trás da casa. E aí, a casa já não acessa aquilo. E até os quartos ela não acessa, né? Uhum. Então tem uma cena que a Mirabel entra no quarto do Bruno. Gente, se a gente trocar o nome, tá tudo bem, tá? Vocês estão entendendo quem porque Mirabel é mais fácil falar Maribel. E se a gente fala Maribel, no caso é Mirabel. Isso, gente, vocês entenderam. Mas tem uma parte que ela entra no quarto do Bruno e ela fala: Casita, você pode me ajudar? E aí a casa se mexe falando que não. Então, quanto que ela também respeita essa individualidade, né? Então, mas eu acho que essa parte foi por conta do Bruno, porque o Bruno não tava mais ligado com a família. Porque a casa ajuda no quarto dos outros... Verdade. Não é dos outros integrantes, é só do Bruno. Então, ali, a partir desse rompimento, então eu já não posso te ajudar. Sim. Não tinha pensado dessa forma, mas olha... Não é porque é só ali. Não podemos falar sobre o Bruno, então ela não acessa ali. E faz total sentido com o que eu acabei de falar, né? O quanto que essa casa é acolhedora com os integrantes. E a partir do momento que ele não é um integrante, a casa não entra, não ajuda. E eu acho que esse conceito de casa, ele faz muito sentido, assim, de acordo com a nossa experiência também. Sim. Né? Porque a gente deu essa explicação muito porque a casa representa isso pra gente, né? Porque a gente aprendeu que é o porto seguro. Eu tô segura aqui. Sim. Tô segura no meu quarto, tá tudo bem, sabe? Mas o quanto que essa casa também pode ser algo devastador, né? Dependendo do contexto onde você tá. Então essa casa pode ser muito insegura ou pode apresentar muito sofrimento também. Sim. E olha que coisa louca, mas você falando isso me fez lembrar de um outro filme. Que eu assistia quando eu era criança, por sinal. Não sei se você já assistiu, mas é A Casa Monstro. Ai, sim. Nossa, faz muito tempo, né? Sim. Mas é que veio muito isso de a casa como um ambiente não seguro. Porque a Casa Monstro era uma casa que não deixavam as crianças entrar. Porque ali morava uma pessoa que não tava muito bem. Enquanto que parecia que aquela casa refletia o que aquela pessoa estava sentindo e a história de vida daquela pessoa. Nossa, faz total sentido, né? O quanto que a casa ela vai refletir aquilo que a gente é. Sim. Né? Então talvez a casa tivesse essa união e fosse contra quebrar regras justamente porque a família funcionava desse jeito. Né? Então, quanto que acho que esse exemplo foi muito bom. Sim. Eu fiquei inspirada, né, assistindo o filme, não sei se eu posso dizer assim, e eu escrevi um texto, né? Me veio uma frase que alguém me disse alguma vez, eu não lembro exatamente quem foi, mas que era: quando a gente nasce, a gente é uma colcha de retalhos. E aí eu fiquei com isso na cabeça e aí eu escrevi um pequeno textinho que se chama A Família e a Colcha de Retalhos. Quando nascemos, somos uma colcha de retalhos. É o cabelo da sua mãe, o nariz do seu pai, os olhos da avó, o olhar do avô. Todo mundo quer ter um pedaço seu naquele indivíduo que chegou ao mundo. Nós aprendemos a nos ver a partir daqueles retalhos. Nos enquadramos e nos ajustamos nele. Porém, com o tempo, a colcha vai ficando mais sólida, maior, com outros desenhos. Vamos aprendendo quem somos nesse mundo. Com o tempo, vamos desfazendo alguns retalhos que não fazem mais sentido. Podemos colocar outros no lugar ou só deixar aquele espaço vago. Essa colcha vai crescendo e já não cabe mais na simples colcha de quando nascemos. E isso tem um impacto, muitas vezes dolorido. Dói desfazer alguns retalhos, mas já não cabemos mais nos lugares que nos colocaram. Nosso cabelo mudou, nosso olhar mudou, tudo mudou. E só assim é que damos espaço para uma nova versão da nossa própria colcha. E esse foi o textinho que eu escrevi sobre família, né? Eu posso dizer assim. Eu já tinha te dado meu feedback, mas eu preciso falar mais um pouquinho. Sensacional esse texto, eu acho que faz total sentido.
Acho que esse texto resume muito bem tudo isso que nós falamos. E ficou muito lúdico, muito lindo. Muito obrigada. Muito lindo, eu amei. E eu acho que é isso, né? Ele conseguiu resumir um pouquinho do que a gente falou aqui, Sim. que a gente discutiu, né? Sim. E ele traz também essa importância do você ser você. Porque aí a gente começa realmente com uma coxa de retalhos. Só que vai passando o tempo, a gente vai se moldando e entendendo quem nós somos, o que nós queremos. Se teu cabelo é mais bonito, liso, cacheado, natural, rosa, azul, roxo. E vai trazendo quem você é. Você vai tecendo a tua própria coxa, né? E que ela não precisa ser perfeita, né? Não. Ela pode ser grande, pequena, com rasgo, sem rasgo. Ela Torta. pode ser do jeito que for, mas ela vai ser sua, né? Sim. Lindíssima. Lindo, lindo. E aí vamos agora Para as indicações. para as nossas indicações. O que você preparou pra nós hoje, Laura, de indicação? Então, eu fiquei pensando assim, o que trazer, né, sobre família. E na hora me veio uma série chamada This Is Us, que é uma série que conta a história de uma família. Sim. Essa família é constituída de trigêmeos, nem foi pensado, né? E aí conta de uma forma muito real, né? Sobre as expectativas que a gente tem dentro da família e exerce na família, os papéis, como que é a vivência, né? Ele fala de três trigêmeos ali, né? Então, De trigêmeos. ele fala da história de trigêmeos ali. Então, cada um vai ter uma percepção de como a mãe tratava, de como o pai tratava, de como os irmãos tratavam, né? Então, ele traz, assim, de uma forma muito real. E o mais legal dessa série é que a gente consegue se identificar muito fácil, né? Então, às vezes o personagem tem uma fala e a gente pensa assim, nossa, eu já me senti assim dentro da minha família, né? Como que era sofrido. Ou às vezes a gente nem se identifica com alguma coisa, mas a gente consegue ter um olhar ali empático, né? De, isso deve ter sido muito foda de ter vivenciado. Então, ele traz, é muito humano. Eu não sei, essa série ela é muito humana pra mim, sabe? Porque ela consegue captar coisas que naturalmente acontecem dentro do ambiente familiar, né? Que vai ser diferente para uns, cada pessoa vai ter a sua história de vida, mas o como que também é constituída essa troca ali como primeiro afeto, né? Ai, eu amo essa série. Nossa, ela faz chorar. Sim. Se vocês não gostam de coisa que chora, não assiste, porque ela faz chorar todo episódio. Sim, exatamente isso. E eu acho muito legal dessa série porque trazendo a experiência de cada um dentro da mesma família. Então eu acho isso muito legal. O papel que cada um assumiu e eles saindo desses papéis, né? E assumindo novos papéis. Então essa série é maravilhosa. Maravilhosa. Retrata muito a família. Muito. Acho que esse episódio foi uma grande indicação, né? Exatamente. Assistam animações da Disney porque elas são muito boas. É que na minha cabeça veio outras animações da Disney, só que cada uma eu acho que tem um propósito diferente. Eu acho que focado pra isso que a gente trouxe hoje, não caberia as outras indicações. Sabe uma que tem muito a ver? Elementos. Sim. Né? Porque Elementos é uma outra animação que ela vai falar, né? Que cada família é de um elemento. Então tem a família água, tem a família fogo, tem a família ar e a família terra. E a família terra. E uma não se mistura com a outra. E ninguém se mistura com o fogo. O fogo é negligenciado. Então ele vai falar tanto, né, de dois... de uma menina do fogo e do menino da água que acabam se apaixonando e como que é esse relacionamento, como que cada família vivencia, né? E também fala das próprias questões da família fogo, de como eles são rígidos, de como tem que assumir papéis ali o tempo inteiro. Então ela fala também sobre quebrar essas tradições e essas regras, né? Então acho que ela traz isso muito implícito também. Sim. Ótima indicação. Usem essa como indicação, mas foi a Laura, viu?
Ai, a Disney arrasa, né? Traz críticas muito boas em forma de uma animação. Eu acho que a Disney, ela também já fez muita animação. O que entendi? Como que eu posso falar? Como que eu posso falar? Eu acho que a Disney também, ela, de uns anos pra cá, ela vem, né, se atualizando e percebido, fazendo coisas mais contemporâneas, assim, porque ela também fazia filmes de acordo com um padrão, de acordo com, né, um histórico, tinha aquele estigma, né, muito do amor romântico, Sim. das princesas. Então ela vem se modernizando e olhando um pouco mais para isso, né, desconstruindo ali algumas coisas que até então eram extremamente padronizadas, assim, dos desenhos dela. Sim. E que bom, né? Continue assim. Exato. Pra gente continuar produzindo outros episódios. Então é isso pro episódio de hoje, né? Nos sigam nas redes sociais. Então é Emoções em Movimento Podcast. E nos vemos no próximo episódio. Até logo. Tchau. Tchau!